Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre da Ergotrid School e eu nunca fico na média. No episódio de hoje eu vou falar sobre antropometria. Antropometria, a ciência, parte da ergonomia, uma ferramenta importante da ergonomia que estuda as medidas do corpo humano, as interações em projetos, em máquinas, em equipamentos, em bancadas, alturas ideais, distâncias, alcances. Então, assim, a grande falácia da antropometria, a grande viagem da antropometria é a média. Então, assim, a média, se você pensar que a antropometria é a média, você vai projetar um posto de trabalho e você deve atender a média da população que vai trabalhar naquele posto. De cara, assim, você já sai com grandes chances de estar errado. Porque na ergonomia, a média é uma grande falácia. Se você se baseia no seu estudo de projeto pela média, você não vai atender ninguém. Então, qual que é o lance desse vídeo aqui, ou desse áudio, se você estiver escutando aqui no nosso podcast, nesse episódio? Eu vou dar 2 exemplos de uso da antropometria, onde a média é furada. Então vamos supor que você está planejando, você está projetando um posto de trabalho onde você precisa que as pessoas tenham um alcance de objetos, um alcance de peças favorável. Responde aí na área de comentários, dá uma pausada nesse vídeo aqui. Quem você atenderia? A maioria, a minoria, as pessoas mais altas, as pessoas mais baixas, ou a média das pessoas que irão trabalhar nesse posto de trabalho? Responde aqui na área de comentários. Então, assim, se você respondeu, sabe, que a média tem que atender a pessoa mediana, você errou. Quando eu falo em alcance, em alcançar objetos, eu deveria atender as pessoas mais baixas, brevilíneas, as pessoas com estatura menor. Porque se o cara que tem uma estatura menor alcança o objeto, um cara de 2 metros como eu tenho, vai alcançar, numa boa. Agora, se eu atender o cara de 2 metros, o cara de 1,50 m não vai alcançar. A envergadura dele, o alcance dele não é o mesmo, sabe? E a média, às vezes você vai prejudicar o mais alto e o mais baixinho não vai conseguir alcançar. Esse é um exemplo assim de uso prático da antropometria. Agora eu vou inverter aqui e vou fazer uma outra pergunta de um outro projeto onde você precisa adequar uma saída ou um acesso, uma escotilha, sabe, uma janela num trabalho lá, num equipamento, numa máquina onde a pessoa da manutenção tem que acessar, tem que sair do equipamento por uma saidinha, por uma janelinha, por uma porta, uma escotilha. E aí eu pergunto, quem que você vai atender? Então, dá uma pausada aqui no vídeo e responde se você vai atender a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa ou a média. Então, mais uma vez aqui, se você escolheu a média, você vai errar de novo. Por quê? Nesse caso, eu tenho que atender a pessoa mais alta, o outro extremo. No primeiro caso, eu atendi o mais baixinho, agora eu vou atender o mais alto. Porque se eu, Omar Alexandre, que tenho 2 metros de altura, consigo acessar, consigo passar pela porta, o cara de 1,50 m passa, todo mundo passa. Agora, se eu peguei a média, eu não passo, o mais baixinho de repente vai passar, ok, mas você não consegue atender assim, sabe, de forma assertiva. Então, a dica desse vídeo é para você, sempre que for pensar em antropometria, sempre que for pensar em projetos e postos de trabalho, usar o conceito da curva de Gauss. Então, assim, dá uma googada aí e procura por curva de Gauss. Você lembra o que é a curva de Gauss? Então, é como se fosse a curva em sino, como se fosse um sino, imagina um sino aqui, e aí você tem 5%, 95% e 50%. 95% num extremo, 5% no outro extremo e 50% no meio. E assim, o que significa a curva de Gauss? 5% é o mínimo de altura, o mínimo de peso, o mínimo de idade, é o menor,
é o que está no extremo para o menor. 95% representa o mais alto, o mais velho, o mais pesado, é o extremo para o maior. Eu, em termos de altura, com 2 metros de altura, estou na faixa dos 95% da curva de Gauss, e o meio é a média. Então, você tem que pensar o seguinte: o que você está analisando? Sabe? O que você espera? Que resultado que a pessoa vai... Qual a função, qual a atividade, o que a pessoa precisa fazer naquele posto de trabalho, naquela área, naquela máquina, naquele equipamento, naquele posto, naquela situação que você está avaliando. E a partir daí, você vai determinar se você usa os 5%, 95% ou 50%. Então, no primeiro caso que eu dei nesse vídeo aqui, eu estou atendendo 5%. No segundo caso, os 95%. Em alguns casos, você pode cair no meio, nos 50%. Legal? Então, essa é a dica desse episódio sobre antropometria, sobre a falácia da média na ergonomia. Legal? Se você gostou, deixa seu comentário aqui, curte, compartilha esse vídeo. Se você está olhando, assistindo no YouTube, se você está assistindo na fanpage do Facebook, no nosso site, ou se você simplesmente está ouvindo no conforto aí do teu carro, da sua cama, do seu headset aí, do seu fone de ouvido, através do nosso podcast ErgoCast. Procura aí ErgoCast no SoundCloud, no Spotify ou na Apple, e você assina e começa a receber. Um grande abraço e até o próximo.